Evangelho de Lucas 13, do 6 até o 9, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu estou sabendo que lá no projeto de intercessores foi maravilhoso, hein? Eita, já estou sentindo a unção fluindo aí, pode dar glória a Deus e aleluia, porque Deus é fiel. Esse é o povo pentecostal. Antigamente a gente dizia assim, esse é o povo que vai morar no céu. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, vamos ler aqui, vamos ler juntos, se assim desejarem. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Feche os seus olhos, querido Senhor, no nome de Jesus. Nessa noite, nós nos apresentamos diante de Ti, com a Tua palavra, Pai querido e amado, e perante ela nos curvamos, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, perdoa os nossos pecados, para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar conosco agora aquilo que vier do Teu coração, Senhor. Encha a nossa vida com a Sua misericórdia e seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Amados, o texto é uma parábola contada por Jesus Cristo, que fala sobre arrependimento. Você provavelmente já ouviu várias pregações a respeito dessa parábola. Na sua grande maioria, ficou claro que o dono da vinha, aqui apresentado, representa o nosso Deus e Pai. O vinhateiro, que era quem cuidava da vinha, ali representa nosso Senhor Jesus Cristo, e a figueira representa cada um de nós. Mas nessa noite, eu quero convidá-los a olhar por uma outra perspectiva essa parábola, conhecida como a parábola da figueira estéril. Quando um homem que tinha uma figueira plantada numa vinha, note bem, ela, lugar de figueira, é no figueiral, ela estava plantada numa vinha, e o dono dessa vinha foi procurar frutos nessa figueira, e não encontrando, ele disse: faz 3 anos que eu venho procurando frutos nessa figueira e não encontro. Então, vinhateiro, vem cá, corta essa figueira agora, porque ela está ocupando inutilmente a terra e ainda está sugando
os nutrientes da terra à toa, sem dar fruto. E o vinhateiro, o funcionário, ele, cheio de misericórdia, ele fala para o seu senhor, ele disse: Senhor, deixa que ela fique mais um ano conosco aqui na vinha, e eu vou cavar em torno dela, eu vou adubá-la, e dá para a gente um ano. Se no ano que vem, se até o ano que vem, ela não frutificar novamente, então o Senhor pode cortá-la. Irmãos amados, Jesus falou a respeito do dono da figueira, que foi verificar a figueira ali plantada. Ele procurou frutos, mas não achou. Segundo o texto bíblico, era o terceiro ano que a figueira não produzia nada. Por isso, ele ordenou que o empregado que cuidava da vinha, o vinhateiro, cortasse aquela figueira, porque ela estava ocupando inutilmente e consumindo os nutrientes da terra, como diz aqui o texto da palavra de Deus. Na leitura, chama a nossa atenção um detalhe que eu considero secundário, mas é importante porque está na palavra. Veja bem, esse detalhe que faz, que traz para nós uma pergunta: o que uma figueira está fazendo no meio de uma vinha? Lá no Oriente Médio Antigo, era comum a presença de outras plantas que não atrapalhassem o cultivo da vinha. E para nós, nos dias de hoje, gera uma certa estranheza, mas não era estranho a presença da figueira naquele tempo. A figueira era uma árvore muito comum em Israel, e Jesus usou a figueira em vários momentos para ensinar várias parábolas, várias lições aos seus discípulos, foram usados através da figueira. Você já percebeu que tudo que é estranho chama a nossa atenção? Então, por esse motivo, eu fiz questão de dizer que não é estranha. Então, eu já esclareci que não é estranha a presença da figueira no meio da vinha. Assim, a nossa atenção não estará voltada apenas para a figueira, pelo fato de darmos o título à parábola. Atenção, os títulos da Bíblia não são bíblicos, eles são dados pelos tradutores, e alguém deu o título aí para essa parábola, não foi Jesus, foi dado o título de a parábola da figueira estéril. E pela estranheza da figueira está plantada no meio da vinha, a nossa atenção se volta para ela, e nós corremos o risco, e na maioria das vezes caímos nesse risco de não nos atentarmos para o que está acontecendo ao redor da figueira. O dono da vinha e o vinhateiro estavam ali do lado daquela figueira. Se o foco nosso estiver apenas na figueira, dificilmente nós vamos notar a presença do dono da vinha e do vinhateiro. Quase toda pregação que eu já ouvi até hoje fala sobre a figueira que não dava figos. Mas enquanto eu lia essa palavra, Deus começou a falar no meu coração uma outra coisa que eu ainda não tinha entendido nesse texto. Mesmo que nós notemos aquela figueira no meio da vinha,
nós não daremos a devida importância a ela. Mas eu quero chamar a sua atenção para o dono da vinha hoje e para o vinhateiro, que era quem trabalhava naquela vinha. A parábola diz que um homem tinha uma vinha na qual estava plantada uma figueira. Note bem, não se trata de um acidente. Aquela figueira não nasceu ali por acaso e alguém falou: ó, que bonitinho, uma figueira, vamos deixar ela crescer. Alguém não passou comendo um figo ali e jogou a semente e nasceu por acidente uma figueira. Não, a minha Bíblia está aqui dizendo que a figueira foi plantada. Isso é, alguém chegou com a muda, chegou com a semente, abriu um buraco, plantou a figueira, adubou a figueira, regou a figueira, quis que ela ali estivesse. Irmãos, quem planta, nutre a expectativa de ter frutos. Quando os frutos não vêm, o sentimento, é claro que é de frustração. E esse homem, o dono da vinha, ele foi procurar frutos ali na figueira. E diz a Bíblia que ele não achou nenhum, porque a árvore não dava frutos. E ele então ordenou ao vinhateiro que cortasse a árvore. Ele disse: por que deixar essa figueira ocupar inutilmente a terra? E diante dessa ordem dada ao vinhateiro, talvez você diria: onde que está a paciência do dono da vinha? São apenas 3 anos, ainda é cedo para cortar a figueira. 3 anos para uma figueira é muito pouco. Irmãos, não era. A Bíblia, na verdade, eram 7 anos. A Bíblia diz em Levíticos 19 que só se podia comer do fruto de uma árvore depois de 5 anos. Os primeiros 3 anos, todo o fruto era de Deus. No 4º ano, aqueles frutos ali, era proibido o seu consumo. E então, no 5º ano, ele veio procurar, já estava liberado, ele já podia comer dos frutos daquela figueira. Mas ele diz que já fazia 3 anos que ele vinha. Então, 4 mais 3, 7, estava completando 7 anos que ela estava ali plantada e não produzia frutos. Sendo assim, ele estava procurando frutos há 3 anos para comer, e ele não os encontrou. Então, nós podemos dizer que o dono da vinha era um homem paciente, mas também podemos dizer que paciência tem limite. Depois de 7 anos, a paciência dele acabou. E nós ouvimos sempre que devemos ter paciência. Tudo bem, mas o que fazer quando a paciência acaba? A resposta é: tente outra vez. Mas quando se estiverem esgotados todas as possibilidades, tente outra vez. O dono da vinha disse: já faz 3 anos que eu estou procurando frutos nessa figueira e não os encontro. Corta ela, faz isso virar lenha para o fogo. Sabe aquele momento que você não está disposto a julgar
Aliás, deixa eu inverter e trabalhar pelo princípio da psicologia inversa. Sabe aquele momento quando você está disposto a julgar tudo para cima, porque você não tem mais expectativa, e que não tem mais esperança de que algo vai acontecer? Nós olhamos para a circunstância e dizemos: eu desisto. Irmãos, não há nada mais triste do que esse momento. O dono da vinha olhou para a figueira e disse: eu desisto. Não tenho mais paciência para esperar fruto dessa figueira. Eu desisto. E neste momento, o vinhateiro, que representa Jesus, ele entrou em ação. O dono da vinha, que representa Deus, falou: pode cortar e jogar no fogo. E o vinhateiro, que representa Jesus, falou: Senhor, espera um pouco, deixe-me cuidar dela mais um pouco. Eu aprendo, irmãos, que quando a paciência acaba e eu não tenho mais forças para continuar esperando os frutos, eu preciso de ajuda. E aquela figueira, que representa cada um de nós, estava precisando de ajuda de Jesus. Ela seria cortada e lançada no fogo, mas o vinhateiro, aquele mesmo vinhateiro que morreu na cruz para nos salvar, ele entra na história, interfere na nossa caminhada para o inferno e diz: Pai, espera um pouco, deixa eu trabalhar com ele, deixa eu trabalhar com ela. Eu aprendo, irmãos, que a minha figueira precisa de cuidados. Então, a falta de frutos é indicativa de que algo está errado. A falta de frutos não é o fim. Tente mais uma vez. É isso que Deus está gritando aqui nos nossos corações hoje. Tente mais uma vez. E se precisar, tente mais uma outra vez. E que nós venhamos, irmãos, reconhecer que nós necessitamos da ajuda do vinhateiro chamado Jesus Cristo. Sabe, que nós venhamos reconhecer que nós temos aqui, diante de nós, com a nossa Bíblia aberta, uma figueira que não dá fruto, e temos dois comportamentos bem distintos: o comportamento do dono da vinha, que cobra, e o comportamento do vinhateiro, que cuida. Vamos falar isso? Diga assim: o dono da vinha cobra, o vinhateiro cuida. Irmãos, o dono e o servo. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Ele quer dizer: para de se comportar como aquele que cobra e comece a comportar como aquele que cuida. Cobrar é muito fácil, mas cuidar dá trabalho. Cobrar pode acontecer em alguns segundos. Cuidar leva ao menos um ano. Sabe o que Deus quer dizer conosco? Para nós aqui, que nós temos todo o direito de cobrar, mas há momentos que nós temos que deixar a cobrança de lado e nos dedicar exclusivamente ao cuidado. Cuidado
em todas as áreas. Às vezes nós nos cobramos tanto. Nós vivemos, acredito, a era da cobrança. É cobrança para todo lado, é cobrança de um maior empenho lá no trabalho, é cobrança dentro de casa, é cobrança na igreja, é cobrança na rua, é cobrança do marido, cobrança da esposa. Aliás, como você tem se relacionado com a sua esposa? Como aquele que só cobra ou como aquele que cuida? Como dono ou como servo? Como você tem se relacionado com o seu marido? Como aquele que só cobra ou como aquele que cuida? Como dona ou como serva? Como você tem se relacionado com seus filhos? Como dono ou como servo? Como quem só cobra ou como quem cuida? Às vezes, nós estamos cobrando quando deveríamos estar cuidando. E por isso tem gente que está pondo a cabeça numa corda para suicidar. E por isso tem gente que não tem coragem de suicidar, mas ora pedindo a Deus de noite que leve ele, para que ele não vá para o inferno. Porque a cobrança é muito grande. Mas o cuidado dá trabalho. E você que gosta de cuidar, você que gosta de cobrar, você vai prestar conta a Deus. Se alguma coisa acontecer de errado com essa figueira. Porque essa figueira não é tua. Essa figueira foi Jesus que plantou. Foi Deus que plantou. Ela não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Deus plantou você. Cobrança é diferente de cuidado. É muito fácil cobrar, mas cuidar leva pelo menos um ano. Um ano de sol, de chuva, um ano de dificuldades. Mais cuidado, número 1. Mais cuidado, número 2. Menos cobrança, número 3. Mais amor. Vamos lá. Eu falo e você repete. Mais cuidado, menos cobrança, mais amor. Vamos lá. Mais cuidado, menos cobrança, mais amor. Vamos ver se vocês já sabem. Vamos lá, só vocês. Aleluia! Glória a Deus! E o vinhateiro, ele respondeu: Senhor, deixa eu cuidar dela. É mesmo? Você tem uma facilidade tão grande de abaixar para pegar a pedra, abaixar para pegar um porrete, mas abaixar para poder pegar um vidro de óleo de unção, ou então abaixar para poder dobrar os joelhos e orar. Isso você não quer não é mesmo? Porque isso pode demorar, e o tempo não é nosso. Como a pastora Cláudia pregou ontem no casamento, o tempo é de Deus. Sabe, irmãos? Respondeu o vinhateiro: Senhor, deixa eu cuidar dela. Eu vou cavar uma vala em redor dela. Espera aí, você não entende, não conclui nada ainda não, porque eu ainda tenho muita coisa para me falar, ainda que em pouco tempo. Nós precisamos adubar os nossos relacionamentos. Dá para cobrar? Claro, você tem direito de cobrar. Mas você adubou primeiro, antes de cobrar? Você investiu?
alguma coisa tua ali, tem gotas de suor, tem suas lágrimas ali, então você tem todo o direito de cobrar, continua cobrando. Diante de Deus eu te falo isso. Mas tenha também misericórdia, porque tem um vinhateiro que não vai deixar você fazer justiça com as suas próprias mãos, não. Tem um vinhateiro que vai chegar diante do dono da vinha e vai falar: Senhor, eu me coloco na responsabilidade dele. Cobrança. Quem sabe tem aqui nessa noite, quem sabe tem gente nos assistindo agora de casa, que só tem cobrança e não aguenta mais. Eu tive um filho na fé, que congregava de uma de nossas igrejas em Contagem. E ele se tornou um obreiro de uma dessas igrejas, e por uma questão de ética, eu não vou citar o endereço da igreja, o bairro da igreja. E começou, a esposa dele deu um treco na cabeça dela lá, e ela resolveu ir embora. E começou a cobrança. E era tanta cobrança, engraçado que ninguém chegou estendendo a mão, pensando em cuidar, ninguém estendeu a mão, ele precisava ligar lá do outro lado de Contagem, quase chegando na saída para Esmeraldas, para ligar para minha casa aqui no São Geraldo, para nós orarmos juntos, para me ouvir o choro dele, para acompanhar ele, mas a cobrança era tanta, o pastor tirou ele do cargo, colocou ele no banco, e agora ele estava ali sofrendo paulada, sofrendo chicotada, e a língua maligna daqueles que não cuidam, daqueles que só cobram em cima dele, até que um dia eu estava lá no meu trabalho, alguém telefonou, naquele tempo não tinha telefone celular ainda, alguém telefonou, disse: irmão Nelson, ligou para a empresa, era para mim, me chamaram e disseram: irmão Nelson, infelizmente, foi para um viaduto aí num determinado lugar, que eu também não vou falar, e ele saiu andando sem rumo, e quando encontrou o lugar que ele achou ali certo, ele pulou daquele viaduto. Por quê? Porque tinha tanta boca abençoada cobrando, mas não tinha uma mão cuidando. Além de morrer pela queda, ainda um ônibus passou por cima do cadáver dele. Nós precisamos adubar os nossos sonhos, para que eles se realizem. Nós precisamos, irmãos, adubar, cuidar dos nossos relacionamentos pessoais. Nós precisamos cuidar da nossa igreja. Nós precisamos cuidar da autoridade e da submissão no meio do povo de Deus. Fala sério, é muito fácil cobrar, mas cuidar vai ter que pagar um preço. Tem gente que cobrou tanto que agora o casamento está destruído e não tem jeito mais. E sabe que não foi por causa de cuidado, porque cuidado não destrói casamentos. Para os nossos sonhos, o cuidado, ele é adubo, ele é o cuidado para os nossos sonhos é a dedicação. Para a nossa vida espiritual, o adubo, o cuidado, é a oração, a palavra, a santificação, a dedicação, o esforço.
o negar a si próprio. Nós precisamos, irmãos, por favor, nós precisamos sair da posição de quem cobra e assumir a posição de quem cuida. Hoje são 28 de agosto, faltam 126 dias exatos para acabar o ano. E lá vai mais um ano sem frutos. Que nesse restante de ano, seja de mais ação, de cuidados no meio de nós, de menos cobranças no meio de nós, para que nós assim possamos colher frutos em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, os versículos que nós lemos revelam que havia uma expectativa no coração do dono daquela terra. Ele tinha uma figueira plantada na vinha. Logo, ele contava colher seus frutos. Nós não podemos negar o direito do dono. O dono tem direito de me mandar para o inferno de cabeça para baixo. Mas o vinhateiro foi lá na cruz e me adubou e falou: Pai, para o fogo este não, eu perdoo ele, e fez o mesmo contigo também, e fez com a tua família também, e faz com todo aquele que aceita o trabalho do vinhateiro de Nazaré em tua vida. Que expectativa, né, irmãos? E é completamente injusto. Deus não é injusto. Se quem plantou tem direito de colher. Sabe? É justo que ele esperasse fruto naquela figueira. É natural. O ruim, o errado, Lenice, seria se ele plantasse uma figueira e fosse lá procurar laranja. Mas ele pagou o preço, a muda era dele, quem deu o crescimento foi ele. Então ele tinha o direito de exigir. E Deus tem o direito de exigir frutos da igreja, sim. Mas ele vai permitir que Jesus ajude cada um de nós, querendo ou não as pessoas. Jesus vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Eu vou te dizer pela terceira vez, você não está sozinho para produzir, não. Jesus vai te ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vi uma reportagem que uma figueira só produz em cada safra entre 8 a 10 quilos de figo verde. Por safra, por colheita. E a figueira bem cuidada produz 4 vezes por ano. O ano inteiro que você ir lá, você vai encontrar algum tipo de figo. Ou maduro, ou menorzinho, ou quase maduro, ou verde. Mas aqui está uma figueira com a normalidade 3 anos, ou 7, como queiram. Aquele agricultor procurava frutos nela, decepcionado, voltava para casa. Ele ia lá nos galhos, abria as folhas, ele levantava, abaixava, não encontrava frutos. Será que não é isso que tem acontecido conosco, não? Será que há alguma figueira aqui que parou de frutificar? João 15. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. E meu Pai é o viticultor. Toda vara que estando em mim, que dá fruto, meu Pai a limpa para que ela produza mais fruto.
mas a vara que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. É assim que o dono da vinha trabalha. Aqui Jesus está simplesmente repetindo o que ele tinha falado lá em João 15. O dono da vinha não dá moleza. Se não dá fruto, ele corta e joga no fogo. Porque eu vi isso acontecendo lá na vinha. Tinha uma figueira lá, a figueira não estava dando fruto, e ele chegou e mandou cortar e jogar no fogo. Irmãos, da mesma forma, quando Deus olha para a nossa vida, como o dono daquela figueira, o dono daquela vinha, ele olhou e não viu frutos. Quando Deus está olhando para esse altar aqui agora, olhando para essas cadeiras aí agora, olhando para essa sala, para esse quarto agora que nos assiste, o que ele está vendo? Será que Deus está vendo frutos, olhando agora para nós? Ou está vendo muita folha bonita e perfumada, mas Papai do céu quer frutos? Se nós somos discípulos, servos de Deus, Ele está vendo os frutos do nosso ministério, Ele está vendo o fruto do nosso trabalho. Quando Ele olha para a nossa vida, o que Ele está vendo? Deus tem sonhos para cada um de nós aqui, Ele tem projetos para nossas vidas, Ele tem propósitos para nossas vidas, Ele tem expectativa a nosso respeito. Mas será que essas expectativas de Deus em relação às nossas vidas estão sendo correspondidas? Eu estou falando disso, é disso que nós vamos conversar na salinha lá com ele, na hora de prestar contas. Veja que interessante, olha o que nós lemos aqui: uma figueira plantada numa vinha. Irmãos, figueira privilegiada. Você pode repetir comigo, depois eu te explico? Diga assim: que figueira privilegiada. Sabe por quê? Agora eu te explico por que ela era privilegiada. Porque você não planta uva em qualquer lugar, não. Houve um tempo aqui no Brasil, Beth, que uva boa tinha que vir da Itália. Porque o Brasil, esse continente que é o nosso país, não tinha um canto que plantava uva. Agora que a tecnologia está produzindo uva até no norte de Minas. Sabe? Uva, naquele tempo, tinha que ser plantado num lugar especial. Então, vamos lá, vamos de novo. Ô figueira privilegiada. Como é que é? Ô figueira privilegiada. Irmãos, para plantar uva, primeiro, se você tinha que entender de solo e de semente. Depois, tinha que ser uma terra muito boa. Depois, o clima tinha que ser favorável. Depois, até a chuva tinha que ser regular. Tinha que cair na hora certa. Até a velocidade do vento tinha que ser dosada. Senão a videira não produzia. E ali estava uma videira frutífera que tinha uma figueira no meio dela que não produzia. Quer dizer, os cachos de uva estava aquela coisa mais linda, mas a figueira só tinha folha. Sabe, irmãos, essa figueira estava numa terra boa, recebendo os mesmos cuidados, as mesmas oportunidades que o vinhateiro dava à sua vinha, ou seja, a figueira tinha tudo para produzir fruto, tinha todos os privilégios, mas
ainda assim, ela não dava fruto. Sabe o que eu aprendo aqui? Que é possível, vou repetir, é possível estar no meio de videiras e não produzir frutos. É possível estar numa terra boa. É possível você estar no centro da vontade de Deus, mas algo lá na sua alma travar. E os seus galhos não pararem de dar frutos. Eu preciso fazer uma pergunta aqui, agora, porque eu vou caminhar para terminar. E essa parte se chama aplicação. Uma mensagem. E eu vou fazer isso começando com uma pergunta. O que nós temos feito com todas as bênçãos e com todos os privilégios que Deus nos tem dado? O que nós temos feito com as oportunidades que Deus nos tem dado? O que nós temos feito com a saúde que Deus nos tem dado? O que nós temos feito com a longevidade? Viu quantos milhões morreram só no Brasil pela Covid? Você está aqui cheio de saúde. O que nós temos feito com essa saúde? Mesmo nos dias mais difíceis que você atravessou, Deus sempre esteve do teu lado, abençoando, preservando sua vida, preservando a minha vida. O que fizemos com todas essas bênçãos e privilégios que Deus nos concedeu? Talvez Deus levou alguém da sua família na pandemia. Talvez levou alguém que você menos imaginava. Eu conversava com o pastor e estava falando para ele que um amigo nosso em comum, que morreu pela Covid, um rapaz novo, meia idade, cheio de saúde, mais do que eu, cheio de sonhos, cheio de projetos, veio a Covid e levou, veio a Covid e você ficou, porque Deus tem um plano na sua vida. Acredite, talvez tenhamos desperdiçado as melhores oportunidades da nossa vida. No entanto, Deus nos dá uma nova oportunidade através de Jesus Cristo. Isso significa que teremos uma nova chance. Ao sairmos daquela porta ali hoje para fora, começa a contar mais uma sequência de tempo, nova chance. E eu termino essa palavra dizendo: cuide daquilo que o Senhor Deus confiou a você. Se você cuidar, os frutos virão. Fruto é automático, tá? Não dói para dar fruto, não. Quando você assustar, sua família está sentada em sua volta, igual a família do Dilson está sentada ao lado dele ali. Daí a pouco, você está frutificando para tudo quanto é lado. Daí a pouco, aconteceu um fato que eu estava contando para a tesoureira, que ela passou para mim o telefone do eletricista que trabalha para a CEMIG, e eu liguei para ele. Quando eu liguei, fomos conversando, ele virou e falou assim: mas vem cá, como é que o senhor chama mesmo? Eu dei o meu nome, daí a pouco conversando mais um pouquinho, ele virou e falou assim: espera aí, foi o senhor que me consagrou para o ministério? Eu virei e falei: como assim? Eu nunca te vi. Ele falou: sim, senhor. Era a mão do Senhor que estava na minha cabeça no dia que eu fui ungido e consagrado ao ministério santo da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe,
Pode ser que você esteja vivendo um momento sem resultado positivo, mas vivendo um momento. Então o agricultor, ele olha para a sua figueira, não acha fruto. Você olha para si mesmo, olha à procura de fruto, sem encontrar nada. E quem sabe por conta disso, você não está tendo mais esperança. Quem sabe porque você olha para si mesmo e não vê o fruto aparecendo. O diabo já passou aí, com sapatinho de cetim e vestidinho de algodão, e passou no pé do seu ouvido e falou: você não presta mesmo. Para, porque já deu o que tinha que dar. É mentira do diabo. Ainda vai começar a obra de Deus na tua vida. Agora que a coisa vai ficar boa. Ah, mas o mundo está perdido. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido? Ou não? Longe de ficar desanimado com você. Longe de desistir de mim. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Põe a mão no seu peito e diga assim: o meu Deus é o Deus do recomeço. E eu quero recomeçar. E eu vou frutificar. Em nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que Deus vai continuar investindo em você através de Jesus Cristo. Deus vai continuar acreditando na sua vida. Deus vai colocar adubo na sua vida. Deus vai irrigar a tua vida. Vai adubar a terra. Deus vai tomar providência para que nós sejamos a pessoa que Ele deseja que nós sejamos. Frutíferos, produtores de fruto bom. Tão somente, amados, nós temos que fincar o nosso pé na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o vinhateiro trabalhar. Talvez a enxada, a ferramenta dele vai cortar uma raiz nossa e vai até doer. Mas deixa ele trabalhar, porque ele sabe trabalhar. Sabe? Sabe o que o profeta Isaías, em 53, Isaías, ele canta a respeito dele? A respeito de Jesus. Vê o fruto do seu penoso trabalho. Sabe o que o salmista cantou a respeito de Jesus? Aquele que sai chorando, gemendo, levando as sementes, voltará com cântico de júbilo, trazendo de volta os seus molhos. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que o vinhateiro não falha, que se você deixar, se eu deixar ele trabalhar, vai ter muito fruto. Mas temos que fincar o pé na presença de Deus, temos que firmar as raízes no caminho do Senhor e deixar os frutos eclodirem, chegarem da parte de Deus. Quem crê nisso? Quem crê, fica em pé. Enquanto o pastor Lúcio vem ali, nós vamos orar ao Senhor um pouquinho a respeito disso. Na sexta-feira passada, tivemos aqui uma palavra sobrenatural. E aquilo que Deus usou Samuel para falar tem a ver com o que eu estou dizendo hoje. E Deus usou Samuel para confirmar que eu trouxesse essa palavra hoje. Mas o que foi falado na sexta retrasada também, era Deus começando a me dar essa palavra para pregar hoje. E Deus prometendo, vai vir muito fruto. Aí a Rose me parou ali,
no meio dessa semana passada e disse assim: pastor, e vem muito fruto. Eu já posso ver as flores, eu já posso ver os galhos florescendo, eu já posso ver os pequenos frutos aparecendo. Eu vejo até beija-flores voando em volta da figueira do Senhor. Eu vejo abelhas polinizando os frutos. Eu vejo que a igreja vai produzir. Aleluia! Eu vejo que produziremos muitas almas para o Senhor. Aleluia! Feche os seus olhos. Quem é figueira? Feche os seus olhos. Às vezes você é até uma videira, mas tem uma parte da sua vida que é figueira. Você produz numa área, mas tem uma área na sua vida que tem anos, que só tem galhos. E a graça de Deus hoje quer alcançar todos nós em todas as áreas das nossas vidas. Seja na área ministerial, seja na área familiar, na conjugal, emocional, psicológica. Você está doente da alma, você não consegue produzir, não consegue sorrir mais, seu sorriso é forçado, você acha que você tem que ter alguma coisa para fazer diferença nessa terra. Pai querido, é por isso que oramos agora, pedindo ajuda ao vinhateiro, pedindo ajuda, pedindo que o Senhor cave em torno de nós, cave em torno das minhas raízes, cave em torno dos meus traumas, das minhas feridas. Adube, Senhor, sara a minha alma, renova minhas forças, e que no próximo tempo o Senhor encontre, no tempo bem próximo, me encontre frutificando para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, me perdoa se a culpa de não florescer é minha própria, se eu estou numa terra boa, que eu tenho tudo para produzir e não tenho produzido, me perdoa, Senhor. Mas se a culpa é de outro, que está pondo lixo nos meus pés, que está pondo água fervente nas minhas raízes, me ajude a perdoar o outro, como a pastora Laide falou aqui enquanto ela ministrava. Senhor Deus, e se na caminhada algo se levantar para quebrar a nossa comunhão, que o nosso coração, na força do Senhor, possa ter capacidade de liberar o perdão verdadeiro, o perdão que só existe na igreja de Cristo, na face da terra. Senhor, entra nesse hospital, entra nesse quarto, onde chega essa ministração, passeia, Senhor amado, desde a galeria, aqui embaixo, em todos os lugares. Vá, Senhor, até onde se encontra essa pessoa que nos assiste agora. Sara nossas feridas, sara nossas dores, perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus, amém. Vou passar a palavra para o pastor Lúcio, mas eu vou pedir um favorzinho, antes de se assentar ou não? Pode, é mesmo, mas antes de se assentar, você vai bater a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga assim: o tempo de cantar chegou.